Olhe em volta de você. Esse é o planeta Terra, lugar onde você, eu, Cleópatra, Cabral, Napoleão, Hitler, Einstein e todos os outros seres humanos nasceram. E não apenas os humanos, todos os seres vivos que nós conhecemos nasceram aqui, em um planeta com 5,9 sextilhões de toneladas, a 150 milhões de quilômetros de distância de sua estrela, com abundância de água em sua superfície e de oxigênio em sua atmosfera. Nós evoluímos aqui. Nossas espécies foram se adaptando cada vez mais a esse ambiente. É natural nossos instintos dizerem que as regras em vigor por aqui se aplicam a todos os lugares. Regras como tudo o que sobe desce. Mas as coisas não funcionam exatamente assim. Na verdade, as regras que a natureza nos impõe por aqui valem para quase todos os lugares do universo, mas a calibração, os parâmetros aos quais nós estamos acostumados, se tornam bem diferentes quando nós nos afastamos da superfície da Terra. Se eu te perguntar, por exemplo, qual é o estado da matéria mais comum no universo e você olhar em volta, muito provavelmente você vai me dizer que é o estado sólido. Parece razoável, não? Temos mares cobrindo a maior parte da superfície do planeta, mas sabemos que há terra debaixo deles. A maioria da matéria da Terra está no estado sólido, mas a maioria da matéria do universo está no estado plasmático. Dá para se confirmar isso apenas verificando nossa vizinhança. O Sol possui mais de 99% da matéria do Sistema Solar, toda ela na forma de plasma. Não é possível existir vida como nós a conhecemos em uma estrela, mas se fosse, ela teria que se adaptar a condições muito diferentes das daqui. Superfícies sólidas como a terrestre só podem ser encontradas em Mercúrio, Vênus e Marte, além de nas diversas luas e asteroides que nos acompanham no Sistema Solar. Mas mesmo nesses lugares, os parâmetros seriam bem diferentes. É para perceber como esses parâmetros variam que eu te convido a fazer uma viagem a um lugar onde os seres humanos estão vivendo ininterruptamente há quase 22 anos. Um lugar não tão distante daqui, mas onde alguns dos parâmetros já são muito diferentes dos quais nós estamos acostumados. A Estação Espacial Internacional, também conhecida por ISS. No espaço desde 1998, a ISS só terminou de ser montada em 2011. Do tamanho de um campo de futebol, ela dá uma volta em torno da Terra a cada 90 minutos, a uma altitude média de 340 km. Enquanto não voltarmos a visitar a Lua e não partirmos rumo a Marte, ela é o destino de praticamente toda missão tripulada que sobe ao espaço. E foi nela em que nós aprendemos a lidar com os tais parâmetros muito diferentes dos daqui, da superfície terrestre. A ISS viaja a aproximadamente 27.700 km por hora, mas ninguém na estação percebe isso a não ser que olhe por uma das janelas. Os nossos corpos não sentem a velocidade, nós sentimos forças. Em um carro, por exemplo, sentimos as acelerações e desacelerações que nos forçam em direção ao banco ou ao cinto de segurança. Quando estamos parados em um sinal ou correndo a 80 km por hora em uma reta, estamos estáveis dentro do carro. Podemos tomar um copo d'água sem derramar uma gota. Ok. A ISS está orbitando a Terra em uma velocidade constante, então não há aceleração, assim como em um carro a 80 km por hora em uma rodovia. Mas por que as coisas flutuam por lá e dentro do carro não? Para entendermos isso, é preciso pensar nas forças que agem sobre o carro e sobre a ISS. O carro correndo a 80 km por hora está sendo atraído pela gravidade, que o empurra para baixo, e repelido pela força normal, a reação do solo em relação à gravidade, que o impede de afundar na superfície. Ainda há outras forças agindo sobre o carro. A tração do motor o impulsiona para frente, e o atrito com o chão e o arrasto do ar o impulsionam para trás. Um avião está sujeito a forças parecidas. A diferença é que voando ele compensa a força gravitacional com a sustentação gerada pelas asas e não há atrito com o chão, apenas o arrasto causado pelo ar. Tanto o carro quanto o avião estão em equilíbrio, as forças se compensam. Mas na ISS as coisas são bem diferentes. Como ela está a mais de 300 km de altura, não há quase nenhuma atmosfera para gerar atrito.
Isso significa que, para seguir em frente, ela não precisa de motores a impulsionando. Quem faz isso é o impulso original de cada foguete e ônibus espacial que levou suas partes até lá. A gravidade age sobre a ISS também, com uma intensidade ligeiramente mais fraca do que aqui na superfície, afinal ela está mais distante, o que significa que ela cai. E não há força normal nem sustentação para compensar isso. Como a ISS se mantém no espaço então? Com velocidade. Se a ISS estivesse a 80 km por hora como um carro, ela cairia na superfície. Se ela estivesse a 800 km por hora como um avião, ela cairia na superfície também um pouco mais adiante. Mas ela está a 27.700 km por hora. Ela cai em direção à superfície do mesmo jeito, só que o mais adiante nunca chega. Com a Terra redonda, a superfície sai da frente o tempo todo e a ISS erra a Terra, mantendo-se em órbita permanentemente. Na verdade, a atmosfera causa algum arrasto na altitude em que ela está, o que requer algumas manobras de aceleração, mas elas só acontecem de tempos em tempos e não importam para nossa narrativa. Então a ISS é um ambiente em que apenas a gravidade está agindo como força. Como a alta velocidade a impede de atingir a Terra, ela permanece em queda livre o tempo todo e tudo que está dentro dela faz o mesmo. Seria uma experiência parecida com estar dentro de um elevador caindo em um fosso sem fundo. Como as pessoas que estão dentro caem junto com o elevador, não há força que as empurre para o piso do elevador. Elas flutuariam exatamente como os astronautas flutuam dentro da ISS. Entendida a mecânica da coisa, vamos explorar agora algumas das experiências inusitadas que nós teríamos se fôssemos visitar a ISS. Como eu já disse, a estação espacial está a 340 km de altura, viajando a 27.700 km por hora. Seria fácil para qualquer foguete chegar aos 340 km de altura. O duro é alcançar os 27.700 km por hora. É por isso que os foguetes se inclinam logo após o lançamento. Eles sobem o mais rápido possível para se livrarem da parte mais densa da atmosfera e depois correm para o lado para ganhar velocidade suficiente para que, quando chegarem ao espaço, sua queda erre a Terra e eles permaneçam por lá. A viagem em si é um pouco mais violenta do que um voo de avião porque a aceleração é bem maior. Os lançamentos são regulados para que os astronautas sintam uma aceleração constante de 3 Gs, ou seja, 3 vezes a aceleração da gravidade da Terra durante toda a subida até a órbita. Difícil de imaginar? Pense em ficar amarrado a uma cadeira e 3 clones seus se sentarem sobre você durante 10 minutos. A sensação seria parecida. Nada confortável, mas daria para sobreviver. Curiosa deve ser a transição, porque quando o motor do segundo estágio para de funcionar assim que a nave chega à velocidade orbital, do nada você começa a flutuar. Não há tranco, não há desaceleração. O foguete simplesmente parou de acelerar. A pressão que você sentia, como se 3 clones seus estivessem sentados sobre você, para de uma vez e de repente você sente o seu corpo sem peso. Eu imagino que durante alguns instantes, seu cérebro deve entrar num estado de pânico, porque a sensação seria parecida com a de uma queda, porque é uma queda. Mas como seus olhos estão vendo a nave em volta de você te protegendo, o pânico deve se dissipar em poucos segundos. A viagem até a ISS demora de 6 a 20 horas, dependendo da espaçonave em que você estiver. As Soyuz russas chegam mais rápido porque os módulos russos da ISS foram lançados de Baikonur, mesmo lugar de onde saem as Soyuz. A NASA aceitou montar a ISS em uma órbita favorável a naves russas porque seria muito mais fácil para as naves americanas corrigirem suas órbitas para chegarem até lá do que as russas fazerem o mesmo caso a órbita favorecesse os americanos. Trabalho em parceria é isso. Às vezes é preciso ceder para alcançar objetivos maiores. Mas enfim, tanto faz se a nave em que você está é russa ou americana, você vai ficar preso à sua cadeira por várias horas. Como fazer para ir ao banheiro? Dá para ver que na Soyuz nem há espaço para um banheiro. Na Dragon já fizeram um, mas apenas para uma missão que envolvia ficar em órbita por dias sem se acoplar à ISS. Em sua configuração normal, nada de banheiro. Como os astronautas se aliviam?
Você adivinhou? Eles fazem como os bebês. Essa volta à primeira infância seria mais uma das experiências inusitadas que você viveria se fosse ao espaço. Mas eventualmente você chegaria à ISS. Após as complicadas e demoradas manobras para acoplagem, que podem durar várias horas, você entraria naquele complexo de 358 metros cúbicos de volume, o equivalente à área pressurizada de um Boeing 747. Bastante espaço para voar um pouquinho, não? Afinal, já que na Terra tudo que sobe desce, aqui tudo que sobe bate no teto. Mas vamos supor que você se cansou de brincar de Superman e depois de uma viagem cansativa agora quer comer alguma coisa. Como você pode ver, há uma mesa na ISS, onde os alimentos são presos com velcro. A maçã e os tomates dessa foto tinham acabado de chegar em uma nave. Não há geladeiras na ISS. Tudo que é fresco deve ser consumido imediatamente. Para o resto do tempo, há 3 tipos de comida. Natural, que é aquela que não precisa ser processada, como essas bolachas, barras de cereais e balas. A reidratável, a qual é preciso adicionar água quente, como macarrão, queijo cottage e salsicha. E a termoestabilizada, alimentos previamente aquecidos para matar micro-organismos e depois enlatados, como lasanha, frango e carne bovina. As agências espaciais não costumam levar pães comuns à ISS porque eles ocupam muito espaço e soltam migalhas, mas pães achatados, como os usados em tortilhas, fazem muito sucesso entre os astronautas. Para aquecer a comida, há 2 fornos, um russo, especializado em latas, e outro americano, desenhado para embalagens plásticas. Graças aos movimentos peristálticos, nós não dependemos da gravidade para a comida chegar até os nossos estômagos, mas há outros probleminhas que acontecem lá que não acontecem por aqui. Por exemplo, os fluidos corporais se comportam diferentemente no espaço, tendendo a subir até a cabeça e entupir o nariz. Isso diminui a nossa capacidade de sentir gostos, e é por isso que as comidas dos astronautas costumam ser muito temperadas. Outro problema tem a ver com bebidas gaseificadas, como refrigerantes e cervejas. Aqui na Terra, quando as bebemos em excesso, os nossos estômagos se incham com os gases e nós tendemos a arrotar. É feio, mas normalmente não passa disso. Um barulho desagradável que desaparece em um instante. Só que no espaço não há gravidade para manter líquidos e sólidos dentro do estômago. Então, quando se arrota por lá, sobe de tudo. Entendeu agora por que essa experiência feita durante os anos 80 nos ônibus espaciais não foi para frente? Aliás, é interessante pensar como se comportam os líquidos na ISS. Repare nessas gotas d'água formadas aqui na Terra. A água não se dispersa pelo ar porque a pressão atmosférica age sobre ela, criando uma tensão superficial que forma as gotas. Na ISS, a pressão atmosférica é semelhante à do nível do mar aqui na Terra. Isso significa que há tensão superficial suficiente para formar gotas, mas elas não caem, já que não há uma força puxando-as para baixo. Veja o que acontece com essa toalha molhada sendo torcida pelo astronauta Chris Hadfield. Algumas gotas ganharam impulso suficiente para escapar da tensão superficial, mas a maior parte da água permanece em torno da toalha. Aliás, vamos falar sobre higiene. Você acabou de comer e agora quer escovar seus dentes. Dentro da sua necessaire há um tubo de pasta de dentes normal, idêntico aos que nós usamos aqui na superfície. Você passa a pasta na escova e escova os dentes exatamente como faz na Terra. A diferença está no final. O que você faz com a pasta que está na sua boca? A maioria dos astronautas engole a pasta. Como não há pia com água corrente na ISS, ou eles fazem isso ou cospem em uma toalha e depois a descartam. A maioria engole para economizar a toalha, já que não há máquina de lavar roupa na ISS também. Quanto aos banhos, astronautas na ISS se limpam usando água e panos úmidos. Nos anos 70 chegaram a fazer um chuveiro no Skylab e era para ter um na ISS também, mas o módulo onde ele ficaria foi cortado por conta dos custos. Dá para lavar a cabeça, porém, jogando shampoo e água direto nos cabelos e retirando com uma toalha. Nesses momentos, é bem melhor ser careca.
O banheiro consiste em um cubículo com uma privada capaz de sugar e armazenar 30 depósitos de material sólido dentro dela, e de uma mangueira de sucção para os dejetos líquidos, como o astronauta Chris Cassidy está nos mostrando nesse vídeo. Para dormir, você veste esse saco de dormir que fica preso à parede de outro tipo de cubículo, os quartos da ISS. Assim você não se choca com as paredes durante o sono. Como você pode ver por essa foto, há um circulador de ar próximo à cabeça de quem dorme no quarto, sugando o gás carbônico que a pessoa exala para que ela não sufoque durante a noite. Inteligente, não? O seu tempo de estadia causaria algumas mudanças interessantes em você também. Ficar no espaço por muito tempo faz o espaço entre as vértebras da coluna aumentar, o que deixaria você cerca de 1 ou 2 centímetros mais alto. Mas não se anime. Em um dia apenas na Terra, sua altura já teria voltado ao normal. Você pode passar a enxergar mal de perto também, já que no espaço os fluidos corporais tendem a se espalhar melhor pelo corpo, o que acaba inchando os olhos. É uma condição reversível na maioria dos casos, mas alguns astronautas passam a usar óculos depois de longas estadias na ISS. Por fim, viver em um ambiente sem peso pode te deixar um pouco sem noção. Eu já ouvi a história de um astronauta que largou seu celular no ar achando que ele flutuaria e ele se espatifou no chão, e de outro que caiu da cama ao acordar no meio da noite e tentar voar até o banheiro. Mesmo assim, a ISS provou que nós somos capazes de viver em ambientes muito diferentes da Terra, o que é importantíssimo, já que nos próximos anos teremos missões para a Lua e antes do fim da década até Marte. Estas sim serão um grande desafio, porque além de enfrentar todas as situações que eu mencionei, as pessoas que irão até lá terão que lidar com a radiação do espaço profundo e a angústia de saber que se algo der errado, não há um enorme planeta azul logo abaixo onde se abrigar. Mas tudo bem, esse é o grande desafio dos próximos anos e eu acredito que a humanidade está pronta para ele. Nós podemos ser mesquinhos e diminutos muitas vezes, mas somos também capazes de realizar feitos inacreditáveis. Estamos vivendo uma transição, nossa espécie está prestes a se tornar multiplanetária e a maioria de nós estará viva para ver isso. Ainda vamos comemorar muitas coisas juntos. Eu sou Juliano Reguedo e você assistiu ao Somos Míopes porque somos breves.